Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. A proposta desse canal é falar sobre os transtornos de personalidade com o olhar da astrologia. Então, hoje a gente vai falar sobre borderline. Se você gostou do assunto, já fica aí que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, meus queridos, como eu acabei de falar, a proposta desse canal é falar sobre transtornos de personalidade. Então eu já aproveito para convidar vocês para conhecer um pouco mais do meu canal. Aqui tem bastante vídeos sobre esse tema, sobre transtornos de personalidade, transtornos psiquiátricos e o olhar da astrologia. Aproveito também para você que gosta de astrologia, aqui no canal também tem um curso completo de astrologia. Então, se você gostou desse universo e quer saber um pouco mais, são 19 vídeos. E ali você vai poder conhecer desde o básico até você conseguir fazer uma interpretação. Agora, se você quer mergulhar um pouco mais nesse universo, eu vou deixar na descrição do vídeo os caminhos para você encontrar tanto as minhas outras redes, que é onde eu acabo trazendo outros formatos de conteúdo, quanto os cursos que eu ofereço nessa linha de entendimento de psicanálise e psiquiatria e astrologia. Outro ponto importante que eu quero aproveitar o momento é falar sobre o meu livro, os dois na verdade, esses aqui, Emoções e Sentimentos, que fala sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, e Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal era um narcisista, que claro, não tinha a menor noção de si mesmo e o quanto que isso transformou a relação dele com as pessoas, o quanto que isso impactou a relação, o desenvolvimento da família dele. Tem uma astral de todos os personagens lá no livro, então se você gosta, você vai curtir pra caramba. Se você quiser, manda um e-mail que eu envio para você para qualquer lugar do Brasil, porque está bem mais barato do que você comprar aí pelos sites, tá? Tem disponível aí na Amazon, direto com a editora, mas ele sai um pouco mais caro. Direto aqui comigo, além de ser autografado, ele sai mais barato. Agora sim, vamos direto ao ponto. A gente vai falar sobre o borderline. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre esse tema, mas eu acho que esse é um assunto que nunca é demais a gente falar sobre ele, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é o borderline. O termo borderline, ele teve origem lá na psicanálise, onde os pacientes eles não podiam ser classificados nem como neuróticos e nem como psicóticos, mas é como se eles estivessem ali entre esses dois espectros. E para algumas linhas de interpretação, isso pode ser identificado como um jeito de ser, de se sentir, de se auto-perceber e de se relacionar com o mundo. Então, no traço border, isso foge do considerado normal ou saudável. E aí que isso acaba trazendo muito sofrimento, tanto para a própria pessoa, quanto para quem divide a vida com essa pessoa. Por isso que isso se torna um transtorno. Ele é um transtorno porque tudo aquilo que a psiquiatria não consegue definir uma causa se torna um transtorno. A psiquiatria define isso como um transtorno. Na verdade, a definição de transtorno para a psiquiatria é um conjunto de sinais e sintomas que causa sofrimento. E isso precisa ser persistente o suficiente para causar algum tipo de prejuízo significativo para a vida do paciente. E também não pode ter nenhuma relação com alguma outra causa específica, por exemplo, com alguma outra doença, com alguma variação de comportamento que esteja relacionado com algum uso de medicamento, de drogas ou algum trauma, entendeu? Não pode ter alguma causa específica. Aí sim tem esse olhar de ser um transtorno, porque não tem uma definição específica. O borderline, ele é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade, de hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. E essa instabilidade também se reflete na autoimagem. Então traz ali muita flutuação de humor, muita impulsividade. É uma personalidade que vive ali num eterno looping de emoção. E não é fácil a gente conviver transbordando amor, transbordando ódio, transbordando tristeza, melancolia, até alegria de forma descontrolada, né? Você viver dessa forma acaba sendo um pouco difícil mesmo. Na verdade, a monotonia ela pode ser um pouco angustiante para essa personalidade border. Então é uma pessoa que precisa ir atrás de coisas novas, precisa de adrenalina, precisa disso para se sentir vivo. Por isso que essas pessoas costumam viver constantemente ali entre o amor e o ódio,
a alegria e a tristeza, a valorização e a desvalorização, ou a idealização e a decepção. Parece que está sempre numa fronteira do caos emocional. E geralmente essas pessoas costumam ter um talento incrível para idealizar, fantasiar e consequentemente se decepcionar. E aí que quando isso acontece, eles podem agir tanto com chantagem emocional quanto com impulsividade, que em algumas situações pode se transformar tanto em agressão do outro, né, partir para cima da outra pessoa, quanto às vezes para si mesmo, num movimento de automutilação, num impulso suicida, consciente ou inconsciente também, tá? Porque pode ser esse movimento de autoflagelo num abuso de álcool, no abuso de drogas, num comportamento inconsequente também. Porque, na verdade, o borderline, assim como qualquer outro transtorno de personalidade que tem esse impulso de querer tirar a própria vida, não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. Né? E com o borderline também não é diferente. O border, ele é impulsivo, ele é compulsivo, tudo para ele é vivido de um jeito exagerado. Então eles descontam as frustrações nas coisas, nos prazeres, na comida, na bebida, na droga, no sexo. Então eles vão de uma alegria extrema a uma tristeza profunda. E às vezes tudo isso no mesmo dia. Existem alguns estudos até que falam que cerca de 10% dos pacientes que têm esse diagnóstico do border, eles chegam lá às vias de fato mesmo, de colocar um ponto final na própria vida. Por isso que esse é um assunto tão delicado e a gente tem que abordar esse tema mais vezes, né? Pela forma como o border se relaciona consigo mesmo, ele se relaciona tudo na base do tudo ou nada. E isso torna as relações um desastre. Todas as relações, na verdade, as relações familiares, amorosas, sociais, profissionais, às vezes até com o próprio terapeuta, com o próprio médico que está cuidando dessa pessoa. Tudo é a base do tudo ou nada. Então é bem comum envolver outros sintomas psicóticos, por exemplo, sintomas de alucinação, até por conta dessa até por conta dessa inconstância de autoimagem, que às vezes está se achando muito, às vezes está se achando muito pouco. Tem uma distorção na realidade da vida, na realidade da imagem, na realidade da imagem corporal. Isso é praticamente certo. Inclusive, às vezes, até em relação com a própria identidade sexual. Existe em algum momento que pode ter uma confusão. Mas, enfim. As possíveis causas para o borderline, e eu acho que assim como qualquer outro transtorno de personalidade, são diversos. Pode ter lá os fatores genéticos, então isso pode ter sim um papel bastante importante para o desenvolvimento do borderline, até porque é mais frequente ter um borderline numa família onde tem algum pai ou mãe ou parente próximo, assim, que tem algum transtorno de personalidade, não necessariamente um borderline. Pode ser lá uma esquizofrenia, uma bipolaridade, um autismo, assim. Algum outro transtorno de comportamento pode ser um indicativo na questão genética. Mas os fatores epigenéticos, eles também são muito importantes. O impacto do ambiente familiar no desenvolvimento da criança, do adolescente, isso pode ser um ponto muito importante. Então, é bem comum a gente ver uma personalidade border que passou por algum tipo de negligência na infância, por algum tipo de abuso, tanto físico quanto sexual ali dentro da própria família, tá? Outro ponto, abuso de autoridade. Também a gente já consegue identificar nas personalidades border que de repente foi criado por pais narcisistas. Então é comum a gente ver nascer ali, né, desenvolvimento do borderline. Isso significa que pode ser sim uma consequência de uma educação muito autoritária, porém, vale a gente ressaltar que também há pessoas com histórico familiar absolutamente comum, normal, sem nenhum tipo de anormalidade, que acaba desenvolvendo ali a personalidade border. Mas, no caso de uma educação muito abusiva, com o tempo, né? Com o tempo, a tentativa de uma autoafirmação da criança acaba que sucumbe ali o desejo de um pai narcisista, por exemplo. Então a criança acaba que se acostuma a se submeter e acaba se desenvolvendo no adulto que
não tem habilidade para lidar com seus próprios fracassos, com a sua própria assertividade. Então começa a rolar essa dissonância, nem sei se existe essa palavra, mas esse destoamento de um comportamento tanto para o muito eufórico quanto para o muito autodesvalorizador de si mesmo. Como se trata de uma oscilação de humor muito grande, alguns exames podem ser recomendados para eliminar qualquer outro tipo de sintoma, como o problema de tireoide, por exemplo, um abuso de outras drogas, uma deficiência de B12. Exames de imagem também pode ser bom para afastar qualquer tipo de problema neurológico, mas enfim, né, gente, eu acho que o borderline, como qualquer outro transtorno de personalidade, é um diagnóstico que não é feito assim do dia para a noite. Então ele pode demorar assim 3 anos, 5 anos, 10 anos. Na verdade, a gente não tem que se preocupar com o prazo com que esse diagnóstico faz, embora ele seja importante. A dica que eu quero deixar nesse momento é que, assim, desconfia de um diagnóstico que venha muito rápido, tá? Que venha ali só com 2 sessões com o psiquiatra. É importante você ter uma equipe para te ajudar nesse momento. Então, uma conversa com o psiquiatra, com o psicólogo, enfim, né? É importante ter uma equipe de diversos olhares antes de bater o martelo nesse diagnóstico. Mas sim, o diagnóstico ele é um ponto importante e o quanto antes ele vier, melhor, porque o tratamento é a psicoterapia. Não só do próprio paciente, como da família toda. É a família toda que precisa aprender como lidar com aquela pessoa e fazer a sua própria higiene moral. Mas para concluir um diagnóstico, uma pessoa ela precisa ter pelo menos 5 de 9 dos critérios. O primeiro deles é um esforço excessivo para evitar o abandono, tanto real quanto imaginário. Por exemplo, uma pessoa que evita a rejeição ou a separação, mesmo que seja pequena, por uma coisa pequena do dia a dia, um período de tempo curto do dia a dia. Então a pessoa entra em desespero quando ela tem que se separar de alguém que saiu para trabalhar, que saiu para fazer alguma coisa, ela já acha que foi abandonada, que foi rejeitada, enfim. Outro, padrões de relacionamentos que acaba sendo muito intenso e instável. Então a pessoa ela se alterna entre extremos tanto de idealização quanto de desvalorização. Isso traz uma perturbação muito grande para a pessoa. Então ela idealizar muito uma relação e se colocar para baixo, sabe? Não se achar digno o suficiente de viver aquela relação. É um dos fatores. O outro perturbação da identidade, da autoimagem ou o próprio senso de si mesmo. Isso gera instabilidade e isso é bem comum quando a gente está falando de uma personalidade border. Então esse é um outro ponto importante. E uma impulsividade em pelo menos 2 áreas que tem um potencial destrutivo grande, né, autodestrutivo, como por exemplo, gastos excessivos, abuso de entorpecentes, bebida, drogas, medicamentos, abuso do comportamento sexual desprotegido, uma compulsão alimentar ou um comportamento que desafia o perigo, um comportamento que faz ameaças contra a própria vida, que tem aquele perfil às vezes de automutilação ou até um impulso de acabar com a própria vida mesmo. Enfim, outro ponto que é importante, a instabilidade afetiva, né, e de humor. Por exemplo, a pessoa ter episódios intensos ali de depressão, de irritabilidade, de ansiedade, que dura poucas horas, mas raramente mais que alguns dias, tá? Então é um período ali bem marcado. Outro ponto importante, sentimentos crônicos de vazio, uma raiva intensa, às vezes até inapropriada, né? Uma dificuldade de controlar o próprio impulso da raiva, que é aquele ponto onde ela se torna agressiva. Gente, em resumo, tá? Porque já se estendemos demais aqui. O transtorno de personalidade borderline envolve dificuldades muito grandes de lidar com as próprias emoções, com os relacionamentos, com a identidade. Muitas vezes isso acaba levando a pessoa a desenvolver esse comportamento mais impulsivo, mais sofrido mesmo.
Mas enfim, gente, nossa, já falei demais, vamos ao que interessa, vamos ao caso de hoje, vamos ao mapa. Vou até chegar aqui mais de ladinho para ele caber aqui na tela. Bom, vou abrir ele aqui para eu poder olhar para ele também. Qual que é a história? Esse mapa chegou para mim já com o diagnóstico de borderline, tá? Mas eu não conheço a pessoa, não é uma pessoa que eu trato. Foi só um pedido para eu olhar para o mapa e ajudar, né? Como eu falei no começo, é importante a gente ter essas várias opiniões. Então, eu acredito que a intenção tenha sido essa. A questão é, será que é mesmo o borderline? Então, vamos analisar. A primeira coisa que já me chama atenção aqui nesse mapa é esse trígono no signo de fogo, né? É um trígono no elemento fogo, entre Lua em Sagitário, Sol em Áries, Saturno retrógrado em Leão. E aqui já me acende o primeiro sinalzinho de alerta. Trígono entre signos de fogo sugere uma pessoa que costuma ter muita vitalidade, que costuma ter muito entusiasmo, que costuma ter muita força de vontade, além de uma habilidade natural para liderar, para tomar iniciativa, para agir com paixão. Nesse caso, parece que a gente está falando de coragem, de confiança. E essas características não combinam muito com o perfil border, tá? Mas vamos continuar, vamos ver na onde que isso vai se desenrolar. Outro ponto interessante aqui desse trígono é o forte senso de identidade e de vontade de seguir ali com seus próprios caminhos. Então é possível uma facilidade de se expressar de uma maneira criativa e otimista. Mas essa questão do otimismo pode ser que não seja tão marcante nessa pessoa, porque é um Júpiter retrógrado, tá? Para quem não viu ainda, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico bastante sobre a questão da fé do Júpiter retrógrado. Às vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade de confiar plenamente no seu próprio julgamento, e aí isso leva a muitos questionamentos internos, tá? E isso trava também a questão da espontaneidade da pessoa, porque ela tende a ponderar muito mais os riscos. Então, o otimismo de quem tem um Júpiter retrógrado pode ficar um pouco mais restrito a condicionamentos internos. Ainda mais que esse Júpiter está envolvido nesse trígono com um Saturno que também está retrógrado lá em Leão. E quando o Saturno está retrógrado, a pessoa tem uma tendência de experimentar mais esses temas saturninos, como limites, responsabilidades, disciplina, de uma forma mais introspectiva, né? Com um comportamento que acaba sendo um jeito de interpretar a vida, que parece que vem de dentro para fora. Então, é bem comum ver em quem tem um Saturno retrógrado uma autodisciplina que beira a autopunição, dependendo ali, claro, das condições desse Saturno, tá? É bem comum a gente ver por aí a interpretação de Saturno retrógrado, especialmente em Leão, como se fosse uma pessoa autoritária. Mas o movimento retrógrado sugere uma introspecção, né, uma introspecção no comportamento, é um freio de mão puxado e uma autoavaliação muito forte. E quando a gente está falando de Leão, que é um signo que fala de exuberância, é bem provável que se trate de uma pessoa com algumas dificuldades de autoestima. Lembrando que autoestima não é só sobre aquilo que a gente vê no espelho, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Saturno retrógrado em Leão sugere uma pessoa que pode ser muito exigente consigo mesma em relação à sua expressão pessoal, em relação à sua manifestação de criatividade, em relação ao seu valor próprio. Com certeza tem desafios internos relacionados com autoestima. Existe uma luta interna para confiar no próprio brilho, na própria capacidade de liderar, de se destacar. Tem muitas críticas internas aqui nessa pessoa. É alguém que tem muito medo de falhar, de ser rejeitado, e isso pode gerar, assim, uma tendência de se autocensurar para evitar desapontar os outros, para evitar uma rejeição. Isso tudo num grande trígono envolvendo também o Sol dessa pessoa, é um Sol de casa 7, então parceria é um ponto importantíssimo na identidade pessoal dessa pessoa. Então aqui a gente já tem uma boa resolução dessa personalidade. É alguém que se cobra demais por ter medo de não ser amado, então tem questões com a rejeição aqui. A forma como essa pessoa constrói o julgamento de si mesma é cheio de questionamentos internos, então com certeza é alguém que gosta de pensar sobre as próprias atitudes, de pensar por conta própria.
Em alguns momentos acaba sendo um pouco mais motivada por tendências sabotadoras de baixa autoestima, sabe? E em outros momentos acaba sendo totalmente impulsiva, sem paciência para ouvir, não houve nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de orientação. É um Júpiter retrógrado em Sagitário na casa 3, então tem muito disso, de querer pensar por si mesmo. Às vezes pode ser uma pessoa totalmente fútil, totalmente superficial. E em outros momentos, essa pessoa pode ser sugada por aquele Saturno que se envolve nesse trígono, cobrando mais responsabilidade e disciplina. Você percebe o tamanho da confusão que isso acaba gerando dentro da pessoa? Mas eu me atrevo a dizer que essa confusão está em grande parte ligada ao senso de identidade filosófica. Essa é uma pessoa que tem uma árdua tarefa de aprender a viver o seu próprio conhecimento. É alguém que precisa aprender a valorizar o que ela entende por si mesma, ao invés de se comparar com valores dos outros, sabe? Comparar o valor dos outros com os seus próprios valores. Então isso pode ser sim um traço ligado às características do borderline, porque o perfil border se mistura com o outro. Mas existem alguns outros fatores característicos do perfil border que são fundamentais para a gente fechar um diagnóstico. E a gente precisa considerar eles também. Por exemplo, a idealização. Lembra? Eu falei disso lá no começo do vídeo. Aqui tem uma Vênus na casa 8, que faz uma quadratura com o Netuno lá na casa 6. A quadratura de Vênus e Netuno é um aspecto que traz uma energia bastante delicada quando a gente está falando de relacionamento. Amor, valor pessoal, principalmente. A Vênus ela vai reger o amor, os relacionamentos, a beleza e tudo aquilo que a gente valoriza. Enquanto que Netuno está ligado ao mundo dos sonhos, das ilusões, ao intangível, à idealização também. Nesse caso aqui, existe uma tendência forte de idealização, especialmente no campo afetivo. Isso significa que essa pessoa pode criar uma imagem muito romântica, às vezes até ilusória de alguém ou de alguma situação. Sabe aquele que vê só o que quer ver? Não necessariamente a realidade? Então essa pode ser a questão dessa pessoa. Essa idealização pode levar à decepção quando a verdade aparece. E, consequentemente, a frustração. E o perfil border tem uma enorme dificuldade de lidar com a questão da frustração. Além disso, esse aspecto pode indicar ali uma confusão emocional entre os limites, entre a realidade e fantasia, isso tudo fica meio borrado. Então a pessoa ela pode ter um pouco de dificuldade de enxergar com clareza os defeitos ou os problemas numa relação, ou até em identificar os seus próprios sentimentos com um pouco mais de precisão, o que acaba levando a gente a uma outra questão que também é importante para a gente definir um perfil border, que é a questão da autoimagem dessas pessoas, o quanto que isso pode ser instável. Isso também faz com que a frustração não vai afetar só uma questão específica, mas também ela abala profundamente o senso de identidade e o senso de valor pessoal dessa pessoa, que tem esse jeito de olhar para as relações um pouco mais borrada, um pouco mais desfoque. Então essa dificuldade pode levar a comportamentos compulsivos não, eu acho que mais impulsivos, como uma explosão emocional, por exemplo, uma autodestruição, por conta dessa, sabe, essa visão muito distorcida. Então é um impulso que motiva essa pessoa a ter atitudes extremas para evitar o sofrimento, ou até para conseguir uma sensação de alívio da dor de um jeito mais imediato, por conta desse borrão, dessa intangibilidade dos limites das relações. E a gente pode enxergar até isso nesse movimento de quadratura entre a Vênus, que tem essa distorção toda, que faz uma quadratura com Marte, que traz esse negócio do imediatismo, da busca do alívio imediato. Bom, esse também é um ponto bem interessante desse mapa, tá? Porque é um Marte em Peixes, o que sugere que a impulsividade dessa pessoa também é difusa. Ela mais ferve do que age, sabe? O Marte em Peixes traz essa energia bem diferente daquela típica agressividade direta que a gente acaba associando com Marte. Ele acaba fervendo mais do que agindo.
E isso também pode trazer uma certa dificuldade para lidar com o conflito, para tomar uma decisão rápida, já que Marte em Peixes ele é mais evasivo do que direto. Então ele evita confronto direto, mas pode ter sim uma tendência a querer dispersar a energia demais, trazendo um traço de personalidade que seja menos focado e mais sonhador. O que já me leva para um outro ponto, né, dessa mesma combinação, para um outro lado dessa mesma combinação, que também sugere uma sensibilidade muito grande para o amor, uma capacidade para sonhar, uma capacidade para poesia, uma conexão com esse lado mais intuitivo, né? E também em relação à empatia, a mistura com o outro, se envolver com o outro de uma forma meio difusa, meio sem limite, meio sem forma, sabe? Então, gente, para não me estender muito nesse assunto, a gente observa nesse mapa uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, é alguém que certamente sofreu algum tipo de abuso na infância, tá? Tem um Plutão em conjunção com a Lua na casa 4, não vou entrar nos detalhes dessa Lua, mas tem sim um emocional que é profundamente abalado, talvez por algum tipo de abuso. E esse aqui pode ser também um ponto interessante para a gente olhar quando a gente está falando de um perfil border, porque tem uma certa compulsão emocional. Essa pessoa sente coisas com muita intensidade. Então ela pode experimentar sentimentos de um jeito muito obsessivo, de um jeito muito profundo. E essa combinação desperta uma necessidade forte de querer controlar e de querer compreender essas emoções todas, o que pode levar para aquele padrão de comportamento com a tendência de se apegar excessivamente, tanto a pessoas quanto a situações. Então questões como ciúme, possessividade, dificuldade de deixar ir, é bem frequente nesse caso. Mas é uma Lua e um Plutão em Sagitário. Então, uma outra característica marcante aqui é a poderosa intuição dessa pessoa. E eu já falei em vários outros vídeos sobre isso, que uma mediunidade que não é muito bem trabalhada vira um problema. Ou seja, aquilo que você não domina, o alheio te domina. E aí, para virar paranoia, obsessão, e isso ganhar forma de perseguição, de delírio, ó, é um tris, é um passo, isso não é difícil de acontecer. E também tem uma Lilith na casa 1. A Lilith na primeira casa, geralmente ela sugere questões de abuso, tanto sofrido quanto cometido, tá? Eu sempre repito isso também. O que a gente tem aqui é uma tendência de comportamento que gira em torno dos abusos. Então pode ser uma pessoa que se coloca em condição de vulnerabilidade, e aí sabe-se lá por qual razão isso acontece, como também pode ser uma pessoa que tem um perfil abusador, tá? Uma pessoa que vivencia situações de abuso de muitas formas. E isso pode também acontecer em períodos distintos da vida da pessoa, mas o ponto real de análise aqui é o comportamento destrutivo relacionado com isso, com essa questão do abuso. Eu acho que a perturbação da identidade, da autoimagem, o senso de si mesmo fica muito abalado por conta disso. Então, isso é um ponto de instabilidade na personalidade dessa pessoa. A relação com o complexo de poder, com o quanto ela é poderosa, com o quanto ela se submete ao poder de outras pessoas. E aí eu acho que aquela questão dos fatores ambientais também fica bastante evidente quando a gente olha para essa Lilith, tanto para a Lilith quanto para essa conjunção dessa Lua aqui na casa 4, né? Outra característica importante, quando a gente está falando de sintomas, o esforço excessivo dessa pessoa para evitar abandono, e como eu não conheço a pessoa, eu não sei de que forma que ela acaba manifestando isso, mas essa confusão toda aqui na casa 4, essa Lua em conjunção com esse Plutão, esse trígono com Júpiter e Saturno, não tem como não perceber que essa pessoa tem um trauma de abandono muito grande. Mesmo que seja só dentro dela, mesmo que seja só imaginação dentro dela. Mas a ferida do abandono existe, tá lá. Ela, para essa pessoa, é real. E provavelmente essa pessoa manifesta isso na forma de se relacionar intensamente, alternando ali entre a possessividade, é uma Vênus de casa 8 em Touro, né? E faz um trígono com Netuno. E a Vênus
abrindo uma aspas aqui, a Vênus em Touro na casa 8, geralmente ela se manifesta numa forma de amar intensa. Então essa pessoa, ela quer proteger tudo aquilo que ela conquistou. Então tem sim uma possessividade que se mistura com a necessidade de segurança e de controle de tudo aquilo que ela considera sendo dela. Somando isso a essa quadratura de Netuno, a gente tem alguém que quer um amor de sacrifício, que quer um amor que transcenda, é alguém que sempre cria expectativas exageradas e que depois se decepciona com a realidade. E quando ela se decepciona, ela fica presa no autoflagelo, porque Netuno adora isso, né? Netuno adora um sofrimento. Agora, tem um ponto importante que me causa um pouco de dúvidas em relação a esse diagnóstico de borderline. Uma pessoa border tem que apresentar uma impulsividade em pelo menos 2 áreas autodestrutivas. Lembra? Foi um dos exemplos que eu dei lá no começo do vídeo. Então, questões como gasto excessivo, abuso de álcool, de drogas, de medicamentos, de compulsão alimentar, de desafiar o perigo, alguma coisa a gente tem que identificar nessa pessoa. A gente até poderia dizer que isso está presente por ter um Marte na casa 6, mas é um Marte em Peixes, numa casa de terra. O Marte em Peixes, ele vai trazer uma ação mais difusa, mais motivada pelo coração, mas ele estando numa casa de terra, sugere uma mistura muito poderosa entre emoção e praticidade. Então essa pessoa, ela pode sim agir motivada por sentimentos profundos, e isso pode ser uma característica do perfil border, mas ela tem foco em resultado. E ela tem foco em resultado concreto, em estabilidade, em áreas práticas da vida. E é nesse ponto que eu não consigo encaixar aqui um perfil border, porque o perfil border não se sintoniza com o que é prático, com o que é concreto. O prático e o concreto, ele faz mais sentido para alguém que tem um objetivo na vida, né? O perfil border talvez não tenha isso muito claro. É nesse ponto que todos os argumentos que eu usei até agora para validar esse diagnóstico border pode não fazer muito sentido. Então eu me atrevo a dizer que é alguém que tem sim fortes indicadores de um emocional conturbado, mas provavelmente essa pessoa seja assim por conta dos muitos traumas que ela já sofreu. Mas, gente, como eu sempre falo aqui em cada vídeo, né? É muito importante ressaltar que, apesar de certos aspectos astrológicos sugerir padrões emocionais ou comportamentais, é sempre importante lembrar que o borderline é uma condição psicológica séria, que envolve muitos fatores como traumas, dinâmica familiar, dinâmica social, características genéticas e epigenéticas. Então são questões psicológicas muito profundas para serem analisadas. Então a astrologia, ela pode sim trazer uma visão interessante sobre essas características gerais de uma pessoa, mas ela não pode ser usada como um diagnóstico ou como uma explicação para um transtorno psicológico como esse. Então, eu encerro esse vídeo com uma pergunta. É borderline ou é um trauma que se transformou num comportamento reativo, um comportamento emocional excessivamente reativo? Eu deixo essas perguntas e eu espero ouvir a opinião de vocês aqui no comentário. É isso, pessoas. Até o próximo. Tchau!